Cheguei em cima da hora, né? Mas Chegou cheguei. na correria aí. Foi. Hoje foi um dia atípico. É mesmo? Teve bastante serviço, menina? Oh, meu Deus. E por que regiões você andou hoje? Eu não lembro agora. Você vai por cidades vizinhas também ou não? Aqui em Brasília, eu trabalho com hidroponia para alimentação animal. Só que no momento eu fico mais de casa. Tá, eu tô te confundindo com. Agora sumiu até o guardar o que todo mundo faz. Quem Eu que sou é da esse menino zootecnia. tão lindo? Oi, como É você se tímido. chama? É tímido. Então, Heitor? Olá, Heitor. Boa noite. Eu sou a Thaís. Seja bem-vindo. Vai acompanhar a mamãe aí? um pouco. Um pouco. Um pouco. Aí, chega curiosa. Gente, essa moça bonita, como se chama? Vitória. Vitória e Heitor. Ó, vão ficar nos bastidores aí com mamãe. Tia. Se der papo, minha filha, vai longe, porque esse aqui gosta de conversar. Olha, essa Sim. turma tá cheia de grudinhos, né, meninas? E esse horário, você já viu, né? A gente faz com eles perguntando um monte de vezes na cabeça da gente. A tia tá ocupada, amor. Vai para lá Se a pra gente passar. abrir aqui, as mamães vão contar a história parecida, não é, meninas? Com certeza. Ah lá. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Boa noite para Kika. Como passou de ontem, Kika? Passei bem, obrigada. E você? Bom, tudo bem. Tá chovendo aí em Pinhal ou parou? Choveu bastante, agora deu uma parada. Então tá bom. Hoje vocês vão conhecer a nossa queridíssima Dani. A Dani tá aqui com vocês. Olha só, e Dani vai conhecer os rostinhos novos aqui da nossa turma. Dani já é nossa aluna, ela acompanha aqui, vai participar da nossa formação da psicanálise, né? E olha, é uma delícia ter trocas. A Dani, assim, mas eu vou parar de falar da Dani, deixa ela falar dela mesma, né, Dani? Vem cá, se apresenta. Boa noite, meninas. Meu nome é Daniela. Eu já estou com a Thaís há 1 ano. Fiz com ela o curso de psicoterapia, participo de todas as supervisões e agora quero, né, ao final deste ano, né, daqui 7 meses, me tornar também psicanalista, né, e continuar com a mentoria, com tudo que a Thaís tem de bom para oferecer. Só digo uma coisa: ela não quer falar de mim, mas eu quero falar dela, tá? Ela é maravilhosa. Realmente, a Thaís é uma pessoa, se eu puder escolher uma palavra, é o seguinte: ela transforma vidas para o bem. É verdade, a gente está junto desde sempre, começamos lá com o Florescendo Juntas, depois do curso de psicoterapia, eu evolui muito estando com ela, não só por estudar e, né, fazer a psicanálise, a psicoterapia, mas como pessoa mesmo, aprendi bastante coisa, né? E é isso, meninas. O que precisar também de mim para alguma coisa, podem contar comigo lá no grupo, posso dar meu WhatsApp, tá? E estarei com vocês sempre que possível aqui. Vou fazer o possível para estar todas as quintas, né? Que eu também tenho a Alice, né? A Alice tem 7 anos. E demanda algumas coisinhas, mas já pus no banho, a comidinha aqui já tá pronta. Daqui meia horinha eu vou fechar a câmera, mas vou continuar ouvindo para dar a janta para ela. É isso, meninas. O que precisarem também de mim para alguma coisa, podem contar comigo, que eu gosto de sempre ajudar, tá bom? E sejam bem-vindas, tanto ao curso de psicoterapia, que eu não vou conseguir de quarta, as quartas eu já tenho uma outra coisa que eu sigo, e eu não consigo de quarta, nunca vou entrar online, vai ser bem difícil, mas eu vou sempre assistir gravado, vou assistir a de vocês de ontem, para se aprimorar, né? Sempre é bom relembrar, né, do curso, já quase 1 ano aí, né? E eu vou fazer com vocês, mas só no gravado, tá bom? Dani, obrigada pelas palavras. Imagina. Me emocionei aqui. Eu sempre falo para vocês, né, que é uma honra estar aqui, é um caminho de muita responsabilidade. Eu me preocupo muito em realmente, assim, não decepcionar vocês, né? Então, quando eu escuto aí, tem um feedback de que eu tô
conseguindo atingir o meu objetivo, o meu propósito, isso toca o meu coração. Então, espero que nessa jornada vocês possam continuar se sentindo assim, né? E obrigada, não tenho nem palavras. Obrigada a você por tudo, né? Ai, obrigada, meninas. Bom, deixa eu ver quem mais que tá aqui. Eu vi Clarissa. Clarissa, vocês conheceram um pouquinho ontem, né? Clá também. Quer dar um oi, Clá? Tá aí na correria. Oi, gente, boa noite. Não, tô de boa. Ontem eu não pude falar direito, que meus cachorros não deixaram. Aqui em casa a confusão é bicho pra tudo que é lado. Eu só tenho 11 cachorros e 13 gatos. Meu Deus! Mas dá. Ó, Não tem um trocar menino ideias aí. pequeno, não, mas eu tenho de cachorro aqui e de gato. Mas, também quero agradecer a Thaís, sabe? Eu estou com ela também no curso de psicoterapia na prática, faço a supervisão com ela também, e ela é maravilhosa, vocês estão em ótimas mãos, quem for novato vai se apaixonar por ela, porque depois que você começa a assistir aula com ela, não quer parar mais. Isso mesmo. Ela é muito boa. E assim, Vamos falar aprendi muito. que eu contratei vocês para vir aqui falar. E aprendi muito também, me deu bastante segurança nos meus atendimentos. Ela é maravilhosa, sem demagogia. Ela é muito, 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 muito boa mesmo. Ai, minha linda, obrigada pelas palavras, viu? É recíproco. Tenho um carinho enorme por vocês todas. E deixa eu ver quem mais está aqui, ó. Temos, deixa eu ver, Kelly chegou aqui no cantinho, boa noite, Kelly. Lindalva também está aqui, boa noite, Lindalva. Verônica V também está por aí. Sejam todas muito bem-vindas, fiquem todas à vontade, né? Aqui a gente eu vou trazer, vocês vão ver uma introdução mais densa agora da psicanálise, né? Mas vocês se sintam à vontade para irem perguntando, a gente vai trocando ideias. O objetivo da aula é que o aprendizado seja dinâmico mesmo, né? Então, aos pouquinhos aqui, à medida que os assuntos forem surgindo, a gente vai trocando também as nossas ideias, os conhecimentos também que vocês já construíram. Vai ser muito bacana. À medida que a gente for avançando, a gente vai conhecendo cada vez mais umas às outras, né? Eu, vocês, e vocês com certeza também a mim, né? Aqui, Kelly mandou no chat, boa noite. Inclusive, fiquem à vontade, né? Se ao longo aqui até das falas, vocês quiserem mandar comentários aqui no chat, né? Fazerem perguntas também. Às vezes nem todo mundo consegue, nem se sente à vontade para falar ao vivo, então podem escrever que eu vou vendo. E quando quiserem reagir, né? Eu vi que vocês já aprenderam aí, lançar coração, mãozinha. Inclusive, eu trouxe um quiz para a gente fazer hoje aqui na nossa aula de psicanálise. Então, vamos lá, começar, né? E olha, começo com essa imagem que eu acho muito fofinha, que é o consultóriozinho do nosso querido papai Freud, né? Embora eu brinco sempre assim. Eu acho muito cult esse consultório aí dele, né? Todo assim com as coisinhas dele lá de arqueologia. Mas, gente, se você entrasse nessa sala, e eu não sei vocês, mas eu ia começar a espirrar na hora. Porque é tapete para todo lado, era um monte de livro, essas esculturas aí que ele colecionava, né? Então, assim, é muito legal ver, mas eu acho que na prática ali deitar nesse divã, não sei não, só se tivesse um bom serviço de limpeza, né? Ainda mais que tem uma curiosidade. Eu até coloquei num outro slide aqui. Freud, ele gostava muito dos cachorros. Eu esqueci o nome agora dos cachorrinhos dele, viu, Clarissa? Tá vendo? Ele também gostava dos cachorros. E eu acho que ele, às vezes, ele deixava os cachorros também no consultório, nas consultas, né? Então, imagina, juntou tudo isso aí, mais os cachorros, eu ia sair espirrando. Mais um clássico, né? Inclusive, eu acho que fica lá no museu, não sei se é em Londres, ficam aí os pertences dele, tem o divã, né? Mas vamos lá, ontem a gente começou o nosso encontro de psicoterapia, então nós vimos ali, eu apresentei um pouquinho o tema das aulas de psicoterapia, e às quintas-feiras nós vamos ter as aulas voltadas para a psicanálise, né? Então, para que a nossa mente consiga separar melhor uma da outra, né?
Eu coloquei em blocos assim diferentes. Então, aqui nossos encontros estão marcados toda semana, às quintas-feiras, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E nós vamos passar, olha só, por vários temas muito interessantes. Esse primeiro bloco aqui que a gente vai ver em 10 aulas, eles são da parte mais teórica, mais densa da psicanálise. Então, nós vamos começar, por exemplo, hoje a gente vai falar da ética da psicanálise. Na semana que vem, a gente vai conhecer a história do movimento da psicanálise, né? Então, como que... É muito interessante que quando a gente vai trabalhar com a psicanálise, quando a gente trabalha com a história do paciente, né? E quando a gente vai estudar a psicanálise, a gente também estuda vendo pela história da psicanálise, né? Tanto que essa construção teórica, vocês vão ver que a gente vai seguir na história do próprio Freud, enquanto ele foi formando toda essa teoria. Por isso que, na aula da semana que vem, nós vamos fazer aí um túnel do tempo sobre essa trajetória da psicanálise, tá bom? E aí nós vamos vendo os temas que eles são a base, né, dos princípios fundamentais aí de como funciona a psicanálise, o que faz ela ser o que ela é. Vamos ver inconsciente, o funcionamento do nosso aparelho psíquico, Freud chamava, né? Então, nosso funcionamento mental. Como que a gente trabalha com sonho na psicanálise? Se fala muito disso, né? O desenvolvimento, a sexualidade, as pulsões. A gente vai finalizar esse bloco de aulas com um método que a psicanálise usa para o tratamento, né? E quando a gente entrar nessa aula, que vai ser essa introdução ao método, a gente vai passar para uma nova etapa das nossas aulas, que elas vão iniciar esse novo conjunto, que vai permanecer nos nossos encontros às quintas-feiras, mesmo horário, mas vai dar início ao nosso bloco mais prático, né? Então, a gente vai continuar vendo sob o olhar da psicanálise, agora com estudos de caso. Então, é um método que eu vou usar aqui do estudo com vocês, que a cada aula, que serão 16 daí nessa sequência, cada uma vai ter um tipo de estudo de caso. E nesses estudos é o que eu vou trazendo essas ferramentas da nossa prática da psicanálise, para que vocês entendam realmente como é que é conduzir um caso, vejam na prática, né, o que é a transferência, a análise dos sonhos, né? Então, a gente vai passar por todas essas vivências aí, vendo a teoria junto com esses estudos. E olha só, selecionei vários temas que eu sinto que são questões que mais aparecem nos atendimentos com as pessoas, né? Então, são assuntos muito importantes. Acho que assim, foi até difícil, gente, selecionar um tanto aqui, porque tem tantas possibilidades, tanta coisa legal para a gente estudar, mas eu selecionei realmente aqueles que eu vejo com muita frequência, né? Então, questões de ansiedade, de luto, depressão, até suicídio, né? A gente vai abordar questões psicossomáticas, alimentares, separações, né, do casamento, vícios, e coloquei aqui também para a gente analisar de atendimento de idoso e de homem, porque às vezes a gente fala muito do atendimento de mulher, a Dani, a Clá, sabem, né, que a gente às vezes sempre discute casos femininos. Olha, a Verônica comentou que uma jovem de 16 anos se suicidou na cidade. Que perda! Que coisa difícil, que tragédia, né, Vê? O quanto que essas questões mostram, quanto que os nossos jovens, né, as pessoas estão sofrendo. Então, vocês também, né, precisam saber lidar com isso. É algo que a gente vai ver juntas, vai trabalhar juntas, tá bom? Para vocês não precisarem ter medo. Gostaram da ideia, dos temas aqui, de como vamos seguir? Já estão ansiosas? Que bom, que bom. Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje com esse tema especial que eu selecionei, que é sobre a ética da psicanálise. Ética é uma palavra que às vezes a gente escuta bastante falar e a gente fica até meio perdido, assim, afinal, o que é ética, né? Vou começar aqui perguntando para vocês, fazendo vocês pensarem no seguinte. Aliás, antes, ó, a fotinha do Freud com o cachorrinho é essa aí, ó. Olha que belezinha. Ele bem vozinho já,
lá com o cachorrinho dele. Eu esqueci o nome, não sei se era Júlia, alguma coisa assim. Depois, se eu achar, eu mando para vocês. Eu vou fazer vocês pensarem no seguinte: o que acontece quando alguém nos confia aquilo que nunca contou a ninguém? Se vocês quiserem dar uma opinião, trocar uma palavra, fiquem à vontade. O que acontece quando alguém chega em você e confia em você uma coisa que ela nunca contou para outra pessoa? Já viveram algo assim? Bem, Dani. Eu acho que tem bastante a ver com os seus valores e princípios. Ética é isso. Você tem que ter uma ética para atender, uma ética para, né, para tudo isso. Tem a ver com seus valores, com seus princípios, que vão te orientar o que é certo, o que é errado, né? Para mim, ética é isso. E se alguém está confiando aquilo em você, você tem que ter, né? Porque só assim a pessoa vai confiar, né? Eu mesma já, não pela linha da psicanálise, já fiz terapia com outros terapeutas, tal, tiveram coisas que eu nunca contei, até, às vezes, até pro terapeuta atual, onde que você ficou anos, que você nunca contou. Demora, né, um pouco, até você criar aquele vínculo e tudo mais, né? Mas, na minha opinião, é isso, é você ter os seus valores e distinguir ali o que é certo do que é errado, para a pessoa poder confiar em você. E guardar aquele segredo, né? Aquele segredo não, guardar o que tá lá dentro dela, que é só dela e ela confiou em você compartilhando. Isso mesmo, as pessoas chegam com as histórias, com os segredos, com as partes mais vulneráveis que elas carregam, e quando elas colocam isso nas suas mãos, né? Olha o presente, a responsabilidade que é. A Dani falou a palavra certinha, né? Confiança. Né? Para a gente conseguir chegar nesse ponto, não é rápido, não é à toa, né? Tem que ter algo ali que você sentiu de confiança. Vocês não concordam? Né? Na verdade, é estranho quando alguém já sai contando a vida inteira para qualquer um que encontra na esquina, né? Então, a gente precisa ter uma sensação de confiança. É aí que surge. Ah lá, a classe achou, né? Jofai? Raça Chow-Chow. Eu sabia que era com J, alguma coisa assim, olha lá. É isso mesmo, era Chow-Chow. Que belezinha, né? Os cachorrinhos. Tem até mais fotos depois, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar na internet. Então, quando a gente fala da ética, ela vem com a confiança que a pessoa deposita na gente, né? Se a pessoa está depositando e entregando nas nossas mãos aquilo que ela carrega de mais precioso, que é a própria história, as dores, as emoções, sim, até os segredos, isso vai despertar na gente um lugar de muita responsabilidade. E essa responsabilidade, ela não vem só com regras, né? Ela vem de algo aqui, ó, que vai além. Que antes da técnica, né, a gente tem que fortalecer essa relação de confiança. Então, quando a gente fala da ética, a gente vai falar de uma relação aí envolvida entre eu e aquela pessoa. Quando a gente fala da ética na psicanálise, a gente vai até para alguns pilares mais profundos e específicos, que é exatamente o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá bom? Então, a gente vai ter ética em todas as profissões, não é verdade? É uma palavra que se usa até muito, né? Ah, mas fulano não teve ética. Você vai lá, às vezes um profissional age com um comportamento, né, que não foi legal. A gente fala, nossa, que falta de ética, não é mesmo? Quando a gente fala da ética do psicanalista, ela é até, assim, muito mais profunda, ela tem um senso muito mais terapêutico, que é o que a gente vai analisar. A gente vai ver 4 pilares dessa ética. A ética da escuta, a ética do limite, a ética da responsabilidade e a última, que é um conceito mais avançado da psicanálise, bem específico, que veio depois de Freud, lá quando Lacan iniciou os estudos, mas eu vou trazer assim uma pinceladinha para a gente pensar,
que é a ética do desejo, tá? Então, hoje a gente vai passar por esses 4 pilares aqui da ética. Bom, mas antes disso, eu vou fazer uma dinâmica aqui de um exercício para a gente pensar juntas o que é e o que não é psicanálise. Então, estamos chegando aqui, todo mundo veio se propor a estudar psicanálise. Psicanálise é uma coisa que se fala demais por aí, né? Então, a psicanálise tem os que amam e os que odeiam. É só você entrar um pouquinho na internet, procurar matérias, que você vai ver, assim, coisas dos 2 tipos. O primeiro passo para vocês estarem aqui é que nós vamos começar a fortalecer a nossa base, vocês vão aprender, à medida que as aulas forem sendo transmitidas aqui, o que é a verdadeira psicanálise. Para que vocês saiam lá fora e vocês vão saber o que é e o que não é. Esse é meu objetivo. Né? Eu falo bravo para a gente poder separar mesmo daquilo que não é, porque muita coisa aparece, mas não é. Então, eu trouxe algumas pegadinhas aqui para a gente pensar, tá bom? E quero ver a opinião de vocês. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vocês vão tentar adivinhar, ver o que vocês pensam, se é mito ou se é verdade. Se vocês acharem que é verdade a frase que eu vou colocar, vocês podem... Aqui tem a mãozinha, né, para reagir, ó. Dá um oizinho assim, ou faz assim com a mãozinha, né? Você acha que é verdade. E se você acha que é mentira, né, ou não reage nada, ou faz assim, para eu ver aqui, né? Tá bom? E daí a gente vai fazer tudo isso, e aí eu vou comentar cada frase aí para falar para vocês. Vamos lá? Primeira pergunta, né? Show do milhão. Psicanálise é só falar da infância e do passado? O que vocês acham? Mito ou verdade? Psicanálise é só falar da infância e do passado? Olha lá, já viu uma que fez um choque. Clarissa já falou que não. Kelly também não. Verônica não, né? A maioria acha que é mito, então, né? Lina também. Por quê? Então, por que vocês diriam que é mito? Acho que foi unânime aqui, né? Alguém quer dar uma opinião? Por que é mito, então, a gente pensar que a psicanálise só fala da infância e do passado? Eu acho, né, assim, pelo que eu já estudei, a psicanálise ela foca muitas vezes na infância, né? Porque ela vai lá no inconsciente. Mas não quer dizer que é só isso a psicanálise. Ela busca muito, né, o inconsciente, e geralmente o inconsciente da gente está lá na infância, né? Mas ela também busca muita coisa do presente também, né? E ela não vive só da infância e do passado. Ela vive coisa do presente, porque de repente, no presente, ela identifica alguma coisa que tem lá no passado, mas não quer dizer que vai buscar tudo no passado, né? É mais ou menos isso. Muito bem, falou bonito. Olha lá, Dani, a psicanálise é a cura pelas palavras, exatamente. Isso mesmo, é você falar, falar e falar, Dani disse. Ó, falar. Às vezes a gente fala do passado, fala do presente, fala do futuro, fala de tudo, né? Eu falo que a falar. psicanálise é o esvaziar, né, de si, né? A gente se esvazia, né, para poder chegar e desenvolver, né, às vezes o que está dentro da gente, que nem mesmo às vezes a gente sabe porque está lá no inconsciente, né? Exatamente, claro, falou bonito. Me fez lembrar, quando o Freud começou os atendimentos dele, um dos primeiros livros que ele escreveu sobre os casos clínicos, até esse rosinha que está aqui, né? Estudos sobre a histeria. É bem lá do início da obra de Freud. E aí, ele escreveu os casos que ele estava atendendo. Ele estava começando a formar a psicanálise. E um dos casos, né, que era uma das mulheres que ele atendia, ela usou uma expressão que ela falou assim que o tratamento que Freud fazia era como a limpeza de uma chaminé. Então, é bem esse sentido que a Clá trouxe, né? É esse esvaziar, parece que começa a limpar.
E a Dani falou da cura pelas palavras, também foi nesse livro aqui, nesses casos lá do início que Freud atendeu, que uma das pacientes falou que a psicanálise, né, o tratamento que, antes de Freud nomear como psicanálise, né, ela falou que era a cura pelas palavras, a talking cure, né, que é o nome em inglês. Então, ficou muito conhecida essas duas expressões. Então, meninas, exatamente, foram unânimes aí. Psicanálise falar só de infância e passado é mito. Por quê? Sim, é muito importante. O nome do livro, Kika, é Estudos sobre a Histeria. É o livro de Freud, né? Existem. Depois eu posso trazer para explicar para vocês como funcionam as traduções, os tipos de livros que vocês vão encontrar das obras de Freud. Tem algumas opções, né? Se eu recomendo alguma para vocês, assim, o quanto que vocês vão investir em livros, né? Depois eu trago especificamente para a gente conversar sobre isso, pode ser? Mas é um dos primeiros livros, chama Estudos sobre a Histeria. Deixa eu ver o que Dani perguntou aqui. A paciente falou para o médico, deixa eu falar, eu quero falar. Isso mesmo, Dani. Ela, em outras palavras, ela mandou Freud calar a boca que ela queria falar. É bem engraçado, assim, esses casos. E Freud, ele tem uma escrita que, assim, você às vezes dá risada, porque ele é muito sincero. Ele conta os erros dele, né? Então, ele conta, às vezes, ele conta as falhas, às vezes, que ele teve, sabe? Então, ele foi bem sincero, assim, nas coisas que ele foi escrevendo. É bem legal de estudar Freud, né? Então, aqui voltando, né, sobre a psicanálise falar da infância e do passado, sim, a psicanálise, ela voltou um olhar, até foi uma inovação de Freud na época, como vocês vão ver na próxima aula, que a gente vai ver um pouquinho da história. Ele foi muito revolucionário nesse olhar de entender o impacto, né, que nós temos desde pequenininhos na nossa vida emocional, nos traumas, né? Por isso ele foi se aprofundando no inconsciente. Então, quando nós vamos trabalhar com a psicanálise, sim, nós vamos voltar lá para o passado. Mas não quer dizer que vai ser só isso. Até uma coisa muito importante para vocês irem entendendo na prática de vocês, que quando vocês estiverem lá com os seus pacientes, tomem o cuidado de equilibrar muito bem isso. Porque, às vezes, a gente se sente ansiosa para já ficar investigando muito de onde veio a questão, né? Qual que é a história daquilo ali. Mas a gente precisa ter um olhar sensível se a pessoa está naquele momento com a disposição de falar aquilo, né? Por isso que nas primeiras sessões eu até recomendo tomar muito cuidado do quanto a gente vai investigar essa história. Às vezes a gente fica com o costume de ficar muito ansioso, como se quisesse fazer um relatório, né, uma anamnese, assim, da história de vida da pessoa. Mas nem sempre isso é um caminho bom, porque até a psicanálise vem muito do respeito ao tempo dessa pessoa, ao tempo inconsciente. E tem pessoas que, às vezes, se elas chegam tão feridas, tão machucadas, com pontos aí da história, e a primeira sessão, né, ela já começa a cutucar muito aquilo ali, às vezes a pessoa ela não volta, porque ela não estava preparada para aquilo, né? Então, é um mito a gente achar que a psicanálise tem que focar só no passado, a psicanálise trata de todos os tempos, né? E a gente tem que ter essa consciência para que a gente não caia nesse caminho, às vezes, de querer também focar muito no passado e não entender o tempo do paciente também de olhar para essa história dele. Eu tive um professor na especialização que ele falou assim, a psicanálise não trata passado, a psicanálise trata o presente. Porque quando a psicanálise vai olhar para o passado, ela vai olhar para o passado que ainda está presente. Então, a gente, mesmo quando a pessoa traz os sofrimentos do passado, é porque esse passado não está no passado, né? Ela ainda precisa falar dele porque ainda está sofrendo. Então, quer dizer, ele ainda está presente. Eu gostei muito dessa fala desse professor. Segundo pontinho. O psicanalista fica em silêncio o tempo todo. Mito ou verdade? Mito. Mito. Uhum. Se vocês ficarem todas em silêncio, vocês vão estar achando que é verdade, né?
Os psicanalistas aqui. O psicanalista não fica em silêncio o tempo todo. Isso aí é um baita mito, né? E eu vou aproveitar aqui e contar a minha própria experiência. Estava eu, Thaisinha, adolescente lá, sofrendo emocionalmente. E minha família, até muito simples, né? Nessas questões de ajuda emocional, não tinha tanta consciência igual a gente tem até hoje, né? Mas procuraram lá um tratamento pelo convênio e marcou lá uma sessão com uma psicóloga e eu fui. Fui na primeira sessão, foi aquela sessão assim de bastante desabafo, né? Que ela perguntou, contei minha história e tal, chorei. Voltei na segunda sessão, aliviada, né, por ter desabafado, mas uma expectativa assim, né, de agora, né? Como a gente vai movimentar. E eu assim, eu tive a sensação que eu tinha que ficar repetindo as coisas meio que eu falei na anterior, e ela não falava muito, falava bem pouquinho, assim. E aí, né, não voltei mais, não quis voltar mais, né, não gostei. E vira e mexe aí nessas histórias, até quando eu estava me aproximando de chegar na faculdade, eu achava, né, não sei que raciocínio que eu usei na época, eu tinha ouvido falar que essa psicóloga deveria ser uma psicanalista porque ela não falava muito e que o terapeuta que fala mais, ele é comportamental. Então, eu entrei na faculdade pensando assim, jamais quero ser psicanalista. Falar nada, que nem eu fiquei lá. Que horror, gosto de que fale na sessão, né? Me lasquei, me formei e fui para psicanálise, né? Então, essa postura, ela tem mais a ver com a personalidade do terapeuta do que com a psicanálise, né? Na verdade, o psicanalista, ele tem que entender, né, mediar ali o encontro com essa pessoa. Então, a gente trabalha com o silêncio? Sim, o silêncio tem funções. A gente vai aprender, inclusive, isso numa aula que a gente vai falar do silêncio. Mas a gente respeitar o tempo da pessoa refletir não quer dizer que a gente não vai falar nada, né? O psicanalista tem uma função muito importante que é deixar a pessoa aparecer na sessão, né? Então, para essa pessoa aparecer, eu não posso ficar me colocando ali, então falar o tempo todo, né? Ficar conduzindo muito ali vai fazer com que essa pessoa não apareça tanto. Mas, de forma alguma, isso quer dizer que a gente tem que ficar quietinho, não vai dar opinião, né? Pelo contrário. Então, acertaram mais uma aí do Kiss, né? É um mito. E essa aqui, ó. Psicanálise demora muitos anos. Mito ou verdade? Muitos anos para eu fazer análise, ficar lá no divã. Vai complicando aqui. Mito. Estão achando que é mito, né? Tá, a psicanálise pode ser rápida, então? Posso falar? Pode. Não é, tipo assim, foi igual a minha professora no curso estava falando, né? Que a psicanálise, ela não tem, tipo assim, com tantas sessões você vai estar curada, porque a psicanálise, ela não é um remédio para curar, ela não cura, né? Ela não é um tratamento, né? Ela tipo assim, é como se fosse para a pessoa se conhecer, para a pessoa mesmo conseguir resolver suas questões, e não tem prazo. Pode ser que a pessoa viva a vida toda e precise fazer análise a vida toda. Às vezes, não. Depende da pessoa, depende do sofrimento dela, depende do que ela estiver passando, depende dos traumas dela, né? Mas, assim, é relativo. Não pode... No dia que um psicanalista prometer a cura em tantas sessões, pode mandar caçar aí, que esse aí não é nada, não. Né? Falou muito bem. Exatamente. Freud tem um texto, agora eu acho que se chama assim, análise terminável e interminável, é alguma coisa assim, mas ele fala da análise ser interminável. De novo, esse professorzinho que eu amava ele,
ele provocou falando assim: a análise ser interminável não quer dizer que não seja que seja ininterrupta. Então, agora deixa eu explicar. Quando a gente vai se conhecer, não tem fim, né? Até o último suspiro que a gente der nessa vida vai ser uma nova lição, porque ninguém vai ter passado antes por uma experiência igual vai ser a do último suspiro de vida, né? Então, nós estamos sempre em evolução. Por isso, nós mudamos internamente, o mundo ao nosso redor muda, né? Então, nós sempre vamos poder nos beneficiar em vários momentos da nossa vida, às vezes por muito tempo, de uma terapia, de uma psicanálise, né? Então, assim, ela é interminável nesse sentido, né? Isso que Freud quer dizer. Mas não quer dizer que, por ela ser interminável, eu nunca mais pare de fazer terapia. Comecei e não termino mais, né? Às vezes eu venho, faço por um tempo, paro um pouquinho, depois, né, vem outra questão, eu volto. É até uma coisa interessante para a gente, às vezes, falar para os nossos pacientes, porque às vezes eles acham que quando param e depois voltam, eles sentem, às vezes, como fracasso. Nossa, voltei, regredi, né? Quando não é assim, né? Sempre que a pessoa volta, ela está diferente, mas a gente vai analisar daí um outro ponto, né? Então, a psicanálise, ela pode levar anos, mas se a pessoa tiver esse desejo. Mas ela pode ser breve também. Às vezes o meu desejo que me trouxe aqui para uma psicanálise é eu entender certas questões, eu ter um despertar, e às vezes ali um breve tempo eu já consigo ter isso, né? Que nem a Clá falou, não é uma promessa de cura, né? Não é um tratamento que você promete um resultado, porque a psicanálise ela é mais profunda do que isso. É um movimento que ela cria na pessoa e que tem uma transformação. Então, ela pode demorar quanto tempo o desejo dessa pessoa tiver, né? Esse é um ponto que eu provoco vocês, porque tem dentro da própria psicanálise, né, algumas linhas que até antes era muito mais assim, né? Porque hoje o mundo mudou muito, a gente está numa sociedade muito mais rápida, inclusive, então vocês podem ver que se aumentou, né, a demanda por tratamentos que eles possam ter um retorno mais rápido, né? As terapias mais técnicas. Então, isso é um resultado até do tanto de sofrimento que a nossa sociedade vive hoje, né? Mas existia muito, assim, isso na psicanálise mais tradicional, de que tinham que ser feitas, no mínimo, 3 sessões na semana, o mesmo paciente, sabe? Freud começou assim, né? Então, fazia até, às vezes, 5 sessões, o mesmo paciente na semana. Então, todo dia você ia para a terapia, né? E aí, né, vinha com esse processo. Hoje, isso é inviável, né? Quem que tem dinheiro para investir todos os dias fazer terapia? E hoje a gente entende também que esse tempo entre as sessões, ele também é importante, porque a pessoa continua trabalhando a mente dela ao longo dos dias, né? Então, tem essa questão. Deixa eu ver aqui o comentário. Kika falou, eu de tempos em tempos preciso voltar para a terapia. Exatamente. E a gente volta, às vezes a gente troca de terapeuta, porque às vezes você caminhou até um certo ponto com e aí você sente que ali eu consegui, já parece que eu atingi já o que eu consegui evoluir ali com você, eu quero experimentar uma nova pessoa, né? É assim mesmo. Ainda sobre essa questão da psicanálise ser breve, nesse livro aqui, deixa eu só ver o que a Verônica escreveu. Thaís, tem uma dúvida. Geralmente o atendimento é de toda semana ou de 15 em 15? Ou todos os dias? Até essa pessoa. Espera aí que eu já falo, então. Sobre essa questão da psicanálise poder ser um tratamento breve também, aqui nesse primeiro livro dos primeiros casos, tem um bem curtinho que Freud conta de umas férias que ele tirou, acho que foi para as montanhas lá, e o querido encontrou uma pessoa lá que reconheceu ele como o famoso Dr. Freud e começou a contar lá que ela estava tendo uma questão, né, um tipo de sonho, um trauma, e ele fez lá umas consultas com ela, acho que deve ter durado assim uns dias, que foi o período dele das férias, e beleza, foi embora. Então, quer dizer, a gente pode falar que ele registrou um tratamento que durou
5 dias ali, né? Então, sim, a psicanálise também pode ser bem curta. Verônica trouxe essa questão da frequência, né? Claro que a gente depois pode ir considerando isso mais profundamente, à medida que a gente for atendendo os casos, mas isso vai variar muito, sabe? Hoje a gente tem, né, um costume, vamos dizer assim, de ser a sessão uma vez na semana, porque acaba sendo assim um bom combinado entre a pessoa conseguir investir, né, financeiramente, mas também é um período assim bom entre os acontecimentos, né? Entre a pessoa vem para a sessão ela é o início, tá? A sessão é o início do despertar das questões emocionais. Então a gente na sessão desperta o que está trabalhando, né? Que caminhos existem, e aí ao longo da semana a pessoa vai assim, ó, processando aquilo ali. Eu vivo ouvindo os meus pacientes mesmo falar assim, nossa, eu estava lá em tal situação, aí comecei a escutar a vozinha da Thaís aqui. Quer dizer, então a pessoa vai vivendo situações e ela vai lembrando daquilo que fomos trabalhando na sessão. Então, quando chega a outra semana, parece que deu um prazo muito bom, né, que pode ter esse trabalho interno e a pessoa retornar. Quando é de 15 em 15, pode ser que, principalmente no início, quando esses pacientes eles estão, às vezes, até mais em sofrimento, né, pode ser que fique um tempo muito grande para suportar esse sofrimento, né, às vezes a pessoa precisa de um acompanhamento mais perto, ou também casos, às vezes, assim, de momentos de muita crise emocional, já aconteceu tanto comigo mesmo, de passar 2 vezes na semana com a minha psicóloga, ou às vezes receber pacientes mais de uma vez na semana, né? Então, não tem regra quanto a isso. Se a gente for pensar na ética, né, nós vamos ali analisar o que seria melhor para o nosso paciente para a gente conseguir esse combinado. Mas também essa questão quinzenal, hoje eu trabalho muito com a sessão quinzenal, né? Mas vem algo meu, assim, do meu sistema, do que eu consigo trabalhar, às vezes, assim, com a minha disponibilidade de agenda, com a disponibilidade também do investimento das pessoas e com a forma como eu consigo conduzir para despertar essa pessoa nesse cuidado para suportar esses 15 dias e também do apoio que eu vou dando ao longo dessas semanas, né? Então, a pessoa não fica completamente, assim, desamparada ali. Então, cada caso é um caso. Agora, essa questão das sessões de todo dia, né, que era como Freud começou lá, é interessante, né, mas eu vejo que é importante ter um espaço de tempo para o inconsciente trabalhar entre as sessões, né, se eu tenho todo dia, sei lá, né, às vezes pode reforçar um pouco a dependência do terapeuta ali, né, eu preciso de um tempo para eu conseguir lidar comigo e processar o que eu fui conversando ali na sessão. Deixa eu ver as mensagens aqui. Kelly, o nome do livro. O nome do livro é Estudos sobre a Histeria. É um livro de Freud, eu até comentei aqui que depois eu posso falar melhor na próxima aula, talvez, já que a gente vai falar da história da psicanálise, sobre as versões que existem dos livros de Freud, tá? Eu acho muito legal esse livro, porque ele é bem... Ele tem os casos mesmo que Freud começou a atender, então ele é gostosinho de ler. Então, chama Estudos sobre a Histeria. Na aula que vem eu posso comentar um pouquinho mais das histórias desses casos aqui, tá bom? Aqui, e se a pessoa não puder toda semana, a terapia tem efeito? Tem sim, né? Que nem eu comentei. Então, eu acabei conseguindo fazer um arranjo, né? Até muito devido à necessidade, às vezes, das pessoas com respeito a investimento, para o atendimento quinzenal. Exige da gente um tipo de preparação, assim, até mais aprofundado, porque a pessoa vai vir mais densa para a sessão. Mas é totalmente possível, tem efeito sim, né? A gente vai analisar cada caso. Isso é uma coisa que... Porque tem, às vezes, assim, pessoas que recomendam, no início é melhor a gente fazer semanal, depois a gente espaça. Isso é uma boa recomendação também, né? Então, às vezes, no início, quando a pessoa está mais ativada emocionalmente, pode ser bom a gente fazer numa frequência menor e depois vai espaçando, né? Mas não tem uma regra fixa quanto a isso, tá bom? E a Lina comentou, quando eu era adolescente e tinha um bom convênio médico, bom, o médico pediu 2 sessões para psicólogo e o convênio liberou, foi muito importante. Isso mesmo.
Se fosse assim, ótimo, se fosse possível, pelo menos umas 2 vezes seria maravilhoso, né? Eu que já passei por essa experiência por uma época, era muito bom, né? Era uma época que eu demandava mais emocionalmente, até porque eu estava na época do aprendizado, então, assim, eu usava muito as sessões, falava muito, tanto de mim quanto do meu início dos atendimentos, né? Então, tem épocas que, olha, seria maravilhoso se a gente pudesse fazer esse investimento, né? Vamos para a próxima? A próxima é: psicanálise é só sobre sexo. E aí? Tampe o ouvido das crianças. Psicanálise é só sobre sexo. Ai, como a gente começa a escutar as piadas da psicanálise, né? E realmente, vocês não vão se assustar. Os termos todos que Freud vai usando, eles remetem à sexualidade, porque essa foi a grande descoberta também dele ali, né? O quanto que a nossa sexualidade, ela está ligada ao nosso funcionamento psíquico, né? Então, a gente vai estudar as dinâmicas lá das pulsões, ele fala libido, né? Ele usa muitos termos ali que são sexuais, mas não é só sobre sexo. Na verdade, não é sobre isso. Sabe sobre o que é? A sexualidade na psicanálise, ela é vamos falar assim, o enlace, o tipo de vínculo. Então, ele vai usando essa perspectiva ligada ao nosso desenvolvimento e à sexualidade, mas num sentido muito mais amplo, num sentido de relacionamento com as pessoas, né? Não no sentido da sexualidade que a gente pensa enquanto adulto, né? Dessa intimidade que um adulto tem, genital. Não, Freud, ele abre isso aqui, ó, e vai falar da sexualidade por isso, desde a infância, né? Mas não é o sentido dessa sexualidade genital. Ele vai falar de muitos outros aspectos, de como a gente se relaciona com o mundo ao redor. A Lindalva levantou a mãozinha. Você quer vir comentar? Pode vir, Lindalva. Oi, boa noite. Boa noite, muito prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui. Então, eu já fiz o curso de psicanálise, eu não finalizei, fiquei bem no finalzinho. Aconteceram algumas coisas e eu acabei parando, mas tem uma série na Netflix que fala que é Freud, né? Bem louca aquela série. Não sei se vocês já assistiram. Se vocês já assistiram, né? Eu achei muito confusa, bem diferente do livro que a gente lê sobre ele, né? Aí eu queria que você explicasse assim, um pouquinho sobre se está certo, se não está, se é daquele jeito mesmo, né? Que retrata lá na série. Não sei se você assistiu alguma coisa do filme. Lindalva, eu não assisti, porque quando eu vi que era desse jeito, falei, meu Deus do céu. Que daí eu falei, já se falam tão bem e tão mal da psicanálise por aí, que eu falei, eu fiquei com tanta expectativa quando foi anunciado que faria a série do Freud. Eu fiquei assim, gente, que legal, né? Fomos ver a série, é muita questão, né, de sexualidade mesmo. Não sei se ele sai com as pacientes. Sexo e coisa de esotérico, né? Magia negra mesmo, né? Sim. Não, nada a ver. nada a ver. Né? Eles fizeram, não sei qual foi o objetivo da produção lá, se eles quiseram, né, fazer toda uma trama assim bem fantasiosa com tudo isso que às vezes o povo pensa da psicanálise, mas não, é tudo mentira, não é aquilo lá não. Tem uns filmes muito bons que daí tem um olhar mais sério mesmo da psicanálise. Tem deixa eu ver se eu acho que eu até tinha mandado o link para outra turma, depois eu vejo se eu mando para vocês. Como na próxima aula a gente vai falar da história da psicanálise, ao longo da semana eu mando o link para vocês acharem para assistir. Mas esse aqui, ó, ele é antigo. Ele chama Freud Além da Alma. Ele é vamos falar assim, eles passam alguns pacientes, eles querem contar a história de Freud, e aí é bem próximo da verdade, né? Não é tudo assim
todos os detalhes da história realmente como aconteceu, porque é como se eles pegassem, por exemplo, várias pacientes e colocassem em uma. Então, tem uma paciente que vocês vão ver ele atendendo ao longo do vídeo, né? Que ela meio que, assim, resume várias pacientes que Freud atendeu, mas é tudo, assim, bem verídico, sabe? Bem inspirado, realmente mais próximo da verdade. Então, esse aqui é um filme bem antiguinho mesmo. Freud, Além da Alma. Tem um que chama Um Método Perigoso. Esse Um Método Perigoso, aparece o Freud, mas ele está falando mais da relação do Freud com o Jung, né? E tem uma paciente ali entre eles. E aí, um ponto que Freud e Jung discordavam era... Ah lá, Lindalva assistiu já os dois. Um ponto que eles discordavam era do grau de relacionamento que se deveria ter, né? Se poderia ter com os pacientes. O Jung saía com as pacientes. Freud não. Muitos psicanalistas faziam isso. E é uma coisa que a gente vai estudar, essa relação, esse vínculo que se forma entre um paciente e o psicanalista, ele é muito especial. O paciente, ele vai colocar nesse vínculo, ele vai começar a reproduzir o inconsciente dele. Então, algumas vezes pode ser que isso venha como uma sensação do paciente começar a admirar tanto o terapeuta, né? Que se apaixona, né? Fica aquele olhar admirado, idealizado. Isso faz parte de uma projeção do inconsciente, não é amor de verdade. Mas alguns psicanalistas, porque estava começando a psicanálise naquela época, eles estavam entendendo ainda tudo, né? Então, eles achavam que era o apaixonamento mesmo, não viam problema em sair com o paciente, depois atendia, né, coisas assim. Então, o Freud e o Jung começaram a separação, assim, tinham umas coisas nesse sentido que eles discordavam, né? Então, no filme mostra isso. O Jung namora a paciente e Freud não gosta, não, né? Isso até um ponto que a gente vai falar, vou puxar para vocês para falar aqui na ética também, né, dessa relação com os pacientes. Mas aí vão ter outras produções, né, de psicanálise que a gente... E se vocês tiverem mais recomendações aí, a gente vai trocando lá no grupo, né, essas indicações. As meninas aqui gostam muito dos filmes. Principalmente aí Dani, né, Verônica, Clarissa, amam filmes. Vamos lá para outra, ó. Todo psicanalista precisa fazer sua própria análise. Verdade ou mentira? Verdade, né? Precisa fazer para sempre? Não. Vamos falar que tudo depende, né? Nós vamos estar num lugar que a nossa ferramenta de trabalho é o quê? Nós, né? Olha lá, Kika, seria bom. Seria muito bom. E eu acho que aqui eu reforço aquele ponto. Não precisa ser contínua, né? Mas é importante que a gente tenha consciência de que nós ainda mais temos que ter essa consciência de que a gente vai precisar muito da terapia, da própria análise, né? Análise aqui, quando a gente fala de fazer a terapia da psicanálise, tem um nome específico que é análise, né? Que Freud chamava. Então, às vezes, vocês vão me ver falando terapia ou análise, né? Análise é referente à análise que é a psicanálise que faz, né? Nós somos a nossa ferramenta de trabalho. Então, nós temos que manter as nossas facas afiadas. Não pode estar cega. Se tiver cega, a gente corta os outros, né? A gente não enxerga o que precisa ser enxergado. Então, como que a gente afia a nossa faca, mantém ela bonitinha para trabalhar? Fazendo a nossa terapia. Quando a gente faz a nossa terapia, a gente se conhece, a gente entende, né, os nossos... as nossas questões ali de trauma, que muda a nossa, distorce às vezes a forma como a gente enxerga as coisas, porque senão a gente passa essa visão distorcida pro paciente, né? Então, a gente consegue avançar com os pacientes à medida que a gente avançou na nossa própria reflexão interna. Guardem isso, né? Não quer dizer que a gente tem que fazer a terapia para sempre,
Mas a gente vai ter que sempre ter uma postura muito reflexiva diante da vida, diante das questões. E sim, é muito importante que a gente tenha essa consciência de fazer terapia, né? Passar por um processo profundo, porque a gente só vai conseguir se aprofundando quando a gente se sente profundo na gente mesmo, né? Claro, pode falar. Porque faz parte, né, do tripé psicanalítico, né? Análise, supervisão e teoria. E para você ser um bom analista, você tem que fazer o tripé psicanalítico. Sem o tripé não funciona. Exatamente. É uma questão de ética, né? Por que que é ética? O paciente não vai chegar assim em você e falar assim, ó, é requisito que você tenha aí ao lado do seu certificado, um certificado que você faz terapia. Você não vai exibir isso, né? Então, é uma decisão ética, né? A gente faz, não é porque tem regra, é porque é o mais correto a fazer diante da responsabilidade. É a ética da responsabilidade. Né? Agora, a última é para ser uma pegadinha para vocês. Vamos ver as opiniões aqui do grupo. Psicanálise usa hipnose? Mito ou verdade? Não vale pesquisar no chat GPT. Freud usou, né? Só que depois ele não deixou de acreditar. Só que eu acho que depois, que ele viu que funcionava. Tem psicanalista que eu acho que faz hipnose. Eu mesmo faço curso de hipnose. E tem uns que não gostam, né? Mas pode ser usado. Eu acho que pode ser usado na terapia, dependendo, né? Eu acho. Para ser a pegadinha mesmo. A Kika também despertou exatamente essa questão. Freud começou usando hipnose, né? A gente vai ver que a psicanálise, até ela se firmar no método que é o método psicanalítico, que é o que a gente vai, né, firmar o nosso tratamento, foram 3 fases. A Dani também falou, acho que tem gente que faz. Tem muitos que, né, a Clara tá fazendo o curso, né? A Ismênia falou, usa, psicanálise usa. Então, a psicanálise passou por 3 métodos, na verdade. O primeiro se chamava catarse. Não é mandar a pessoa ir se catar, tá? Catarse, vamos falar assim, que é uma descarga, um descarrego emocional, né? Foi o primeiro método que a semana que vem, quando eu for mostrar a história, vocês vão ver lá. Que era o quê? Era colocar o paciente para soltar as emoções, né? Eles acessavam o ponto do trauma para que soltasse aquilo ali, e aquilo ali era o tratamento, né? Então, foi o primeiro. Só que eles viram que só isso não resolvia. Aí eles começaram a usar a hipnose, que foi o segundo método, né? Para acessar mais o inconsciente, onde estavam os traumas, e conseguir ter a catarse. Então, elas foram usadas em conjunto lá no começo, né? Só que daí, o que aconteceu? Que nem essa paciente, né, que a Dani até comentou aqui, que ela praticamente mandou Freud calar a boca que ela queria falar. Nessa altura aí, que Freud aí começou a sistematizar a psicanálise, foi aí que a psicanálise nasceu, ele viu que, por mais que ele fizesse essa hipnose e trouxesse aí para os pacientes soltarem esses traumas, esses sintomas às vezes voltavam, então não estava resolvendo. E que, embora resolvesse muitos, o método da fala, né, da fala livre, que esse é o terceiro, falar, associação livre de palavras, esse método funcionava tanto ou até mais do que a hipnose. Então, quando Freud inicia a psicanálise, ele inaugurou lá a psicanálise, ele separou e deixou a hipnose para trás. Então, essa pegadinha tá exatamente aqui, ó. A psicanálise usa a hipnose? Não. Porque quando Freud começou com a psicanálise, ele encerrou o método da hipnose.
que ele passou a usar o método da associação livre. Porém, a hipnose, ela é uma técnica, vamos falar assim, de tratamento. Então, alguns psicanalistas podem optar, que nem a Clarissa está fazendo um curso à parte, né? Acho que é de hipnose, e às vezes vai agregar ali no tratamento, né? Então, é nesse sentido. A psicanálise em si não usa a hipnose, mas isso não quer dizer que não tenham, às vezes, técnicas voltadas a tipos de hipnose que podem ser aplicadas, ok? Deu para entender essa pegadinha? Até a Ismênia, acho que comentou algo nesse sentido aqui, né, Ismênia? Lá. Usa, se quiser usa, depende o que o terapeuta quer para auxiliar. Então vai ter a ver, né, com o contexto ali, a especialização, né, a visão aí do que você quer chegar com essa hipnose. Então, a hipnose, hoje em dia, inclusive, ela não é mais igual àquele método que era lá de 1800, né? Hoje a gente tem outros métodos com outros objetivos, mas a psicanálise em si, ela vai visar um tratamento com base nessa cura das palavras. Bom, pode falar, claro. Eu estou fazendo 2 tipos de hipnose. Eu estou fazendo a ericksoniana, né, que é pela neurociência, e a sugestiva, né, que é a que todo mundo conhece, que era a que Freud fazia. Aí eu estou estudando esses 2 tipos de hipnose. Uma por causa da neurociência, que eu estou fazendo a especialização, e a outra que é sugestiva, que eu estou fazendo o curso. Ah lá, muito bom, muito bom. Tá vendo como ela entra como um aprendizado, como se fosse de uma técnica específica, e que daí, se você for agregar, de repente, no tratamento, dependendo do objetivo aí de como você for trabalhar, pode fazer sentido, né? Então, é nesse sentido. É um mito, né, para a gente desconstruir no sentido de esclarecer as coisas, porque até muitas pessoas, às vezes, não sabem o que é hipnose. Acham que hipnose é aquilo que a gente assiste no filme, que, nossa, eu tenho o controle do paciente, vou fazer ele imitar galinha aqui, né? Nos filmes a gente não vê isso. Então, não é isso, hipnose, né? Sim, o terapeuta, né? Ele vai acessar ali um estado do inconsciente, como se fosse, né? A pessoa está num estado ali semiconsciente, o terapeuta consegue acessar ali com profundidade, e aí você consegue alcançar partes traumáticas, que às vezes essa pessoa não se lembra, né? Porque está nesse fundo inconsciente, e tentar fazer alguma intervenção ali que possa beneficiar essa pessoa, né? Então, tudo tem que ser muito estudado, muito preparado. Pode falar, claro. E lembrando que a hipnose também, a pessoa nunca perde a consciência, ela está consciente todo momento, né? Agora, para a hipnose acontecer, a pessoa tem que acreditar, porque senão ela mesma sabota o processo. Isso. Até foi um dos motivos, inclusive, que Freud acabou mudando o método, porque não eram todas as pacientes também que ele conseguia hipnotizar, né? Então, assim, acabava que se limitava. Gente, vocês estão vendo, às vezes, um rabinho aqui que tem, eu comentei ontem, né? Uns estagiários que, às vezes, entram aqui na cena. Então, vamos mais um pouquinho. Vocês já entenderam muito bem o que é ética, né? Então, ética é essa parte que não é regra. Quando a gente tem regra, a gente vai falar que é um senso, assim, a moral que direciona. Eu posso ter a regra, posso ter uma lei, por exemplo. Mas quando tem questões que não está escrito ali o que você deve fazer ou não, que não tem uma regra para todo mundo, aí a gente está falando do campo da ética, que é uma coisa que você vai ter que, assim, analisar os princípios que fazem sentido para o que é melhor, né? Então, a ética é essa parte que não tem uma norma. É algo que você vai analisar pensando que você tem um compromisso de agir com responsabilidade, né? De cuidar daquela pessoa que está colocando com confiança as questões dela para você, né? Como é que caminhos eu vou tomar, o que eu vou decidir. Isso é a ética. Então, no nosso trabalho, vão ter questões que têm um direcionamento, né, do caminho, mas vão ter questões que vão estar, assim, acima, né? Que a gente vai ter que parar e pensar,
que é um exemplo que vocês foram perguntando aqui. E a frequência dos atendimentos? Não tem uma regra específica sobre isso. Então, o que vai me fazer decidir? Ética por trás, né? Qual que é assim, visando o melhor para o meu paciente, o que eu vou decidir, certo? Isso é ética. Então, eu falei que ia trazer 4 pilares, né, da ética para a gente conversar. E a gente vai começar falando da ética da escuta. Um terapeuta, ele é um bom escutador, não é verdade? A gente escuta a dor. Então, nós somos escutadores. Na psicanálise, como a gente está falando muito aqui, ó, psicanálise é sobre falar, né? Então, é a cura pelas palavras. O que isso significa? Na psicanálise, falar não é só ouvir ali, escutar não é só ouvir as palavras. A gente escuta o que está além das palavras. Né? Então, quando a gente vai escutando o discurso de um paciente, a gente vai entendendo qual que é o roteiro dessa vida dele. O que está por trás ali, que o roteiro é feito por esse diretor que fica escondidinho aí, que é o inconsciente. Então, quando a pessoa vai falando, não está o significado ali nas palavras, mas em coisas que estão até além. Se a gente precisa ter essa escuta tão atenta e tão delicada, então isso vai exigir de nós uma postura muito específica, que nós não vamos nos apressar em interpretar, né? Nós vamos ter que suspender os nossos julgamentos e as nossas expectativas. Como que isso acontece? Quando você vai conversar com uma amiga e ela começa a contar um problema para você já não dá vontade de falar alguma coisa, de responder, né? Ela tá falando, você já tá aqui pensando, nossa, mas olha só o que tá acontecendo, eu falei para ela que isso ia acontecer, ela tinha que agir diferente, né? Olha só que absurdo que aconteceu. Você já vai assim, né? Isso não é a escuta terapêutica. A escuta que a gente faz na psicanálise, você vai plenamente escutar, sem julgar, sem se colocar ali na aula, eu li o negócio aqui da Lindalva, eu falei aula. Obrigada, Lindalva, que bom que você está gostando. Já confundi as palavras. Aqui o cérebro acelerado, enquanto eu estou falando aqui, eu estou vendo aqui, então tem hora que eu respiro para não fazer vocês se perderem, né? Eu estava falando, eu li o comentário da Lindalva e eu me perdi e falei aula. Dei um ato falho. Então, quando a gente está aqui ouvindo os nossos pacientes, a gente não pode já começar a julgar, senão a gente não escuta as palavras direito. Sabe aquilo que a gente fala assim, nossa, só ouviu o que queria ouvir? Né? Então, a pessoa fala. Quem é casado, às vezes, vai ver isso muito no casamento, né? Às vezes, você se pegou lá explicando um monte de coisa para o seu marido, deu um monte de instruções, quando vê, ele escutou só um pedacinho de tudo aquilo que você falou. Quem nunca passou por isso, né? Mal de homem. Nós, terapeutas, não podemos ser assim, ter escuta seletiva, né? Eu escuto só o que eu quero. E aí que eu falo do ponto cego que isso aqui pega, né? Porque se eu tô com um ponto cego, por exemplo, tô vivendo uma situação aqui na minha vida, mal resolvida. E aí vem a Kika, começa a me contar e, nossa, falou uma coisa parecida com o que eu tô vivendo. Aí eu começo a ver ela com o meu ponto de vista. Estou interpretando o que ela está me falando, pensando aqui nos meus sentimentos. Não posso. Porque daí eu perco quem é a Kika de verdade e começo a enxergar a Thaís na vida da Kika. E às vezes não é a mesma história, não tem o mesmo sentido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para ela tem outro significado, né? Então eu preciso suspender o meu julgamento para eu deixar ela aparecer de verdade com quem ela é. Bonito falar, difícil fazer, gente. Isso aqui no começo é suado. Depois a gente fica mais tranquilo, né? Mas no começo é suado, né? A gente tem a tendência de já interpretar. Alguém falou alguma coisa, eu vou caçar aqui memórias do que eu já passei para eu tentar interpretar aquela pessoa. Não pode. O que a gente tem de experiência pode ser uma referência, mas não é base de interpretação.
né? Isso que eu quero ensinar vocês, inclusive. A gente pode aprender muito com o que a gente é, com o que a gente passa, inclusive isso vai nos fazer ser um terapeuta com um estilo próprio, né? Não quero que todo mundo seja igual aqui um no outro, não, né? Cada um tem as suas capacidades e você vai entender essas capacidades e habilidades diante da sua história. Mas a gente tem que ter esse controle, né, de que eu não posso me colocar ali na outra pessoa. Por isso que tem que, ó, suspender. Chegou a pessoa aqui, é como se fosse uma nuvenzinha, os seus problemas, você põe aqui, ó, para cima da sua cabeça, ficou lá no céu, sua vida fica para lá. É interessante, eu estava até num atendimento agora à tarde, e a paciente comentou assim, a gente deu risada, e falei, olha só como é que o paciente não fica sabendo das coisas do terapeuta, né? No último ano, eu passei por muitas mudanças, assim, muito radicais. Eu me separei e mudei de cidade, basicamente, de todas as mudanças que aconteceram, né? E essa paciente que está comigo há um ano, né? É que ela voltou, ela era de antes, ela voltou, tá um ano agora nessa última etapa, né? Eu fui falar hoje que a gente entrou num certo assunto, assim, ela ficou assim, nossa, como assim? Eu nem sabia. E aí eu comentei, né? Porque aqui é sobre você. E ela falou assim, mas como que você conseguia atender? Nem parecia, né, que você estava passando por essas questões. E aí eu falei para ela exatamente isso que eu falei aqui para vocês, né? É porque quando a gente está aqui com o paciente, eu esqueço de mim, né? Até foi uma coisa que me ajudou, porque enquanto eu estava ali atendendo os pacientes, mesmo nesse período difícil, eu ficava lá para trás, né? Nessa nuvem suspensa, e era sobre a pessoa. Então, isso que vocês têm que ter essa postura ética, né? De não é sobre mim, é sobre aquela pessoa que está ali. E por que que a gente faz isso? Qual que é a ética da psicanálise com respeito a isso aqui? É porque o terapeuta escuta para permitir que o sujeito se escute. Quando eu falo, eu me escuto. Então, o paciente vem na psicanálise para falar, para que ele se escute. É por isso que esse uso de divã, vocês sabiam? Vocês acham que é para descansar? Ou para fazer bonito? Não é. O divã, ele é uma ferramenta para tirar o paciente dos olhos do terapeuta, deitar ele lá e ele vai olhar para quê? Para ele mesmo. Ele vai falar para ele. Eu não preciso mais ficar falando aqui, ó, tô olhando, tô pegando a Kika de exemplo aqui para Cristo hoje, viu, Kika? Porque eu tô vendo aquele sua telinha que tá primeiro para mim. Então, imagina que eu tô fazendo a sessão aqui com a Kika, eu tô olhando para ela, né? Então, à medida que eu vou falando, eu fico lendo ali a reação que ela tá tendo no que eu tô contando, né? Então, o paciente faz isso. Quando a gente atinge um nível com o paciente que ele já consegue falar e não esperar com tanta expectativa como que o terapeuta vai reagir, é a hora de deitar no divã. Então, eu tiro o olhar do terapeuta, porque agora eu vou falar para mim mesmo. Não vou ficar com expectativa do olhar de outra pessoa. Só tô adiantando a curiosidade aqui do divã, tá bom? Deixa eu ver a perguntinha aqui. O psicanalista também é chamado de analista? Sim. Já esclarecendo esses termos, né? Então, psicanálise foi o nome que Freud deu a esse novo método, essa nova teoria que ele organizou, né? Vamos falar, ele inventou, ele organizou. E aí, quem faz esse tipo de tratamento é chamado não só de paciente, às vezes a gente fala de analisando, porque é uma pessoa que faz análise. Então, o tratamento, né, ao invés da gente falar terapia, fala análise. E o psicanalista, ele é chamado de analista, né, que é aquele que faz a análise. Então, a gente tem o que faz a análise, que é o analista, o que recebe a análise, que é o analisando, e a análise, né, que é o trabalho. Entendido? Esclarecido? Vamos lá, olha, eu tô falando aqui e estamos no primeiro pilarzinho aqui, tem mais 3. Agora o segundo é a ética do limite. Como que a gente pensa nos limites? E aqui eu vou puxar para aquilo que a gente estava comentando ali atrás, até da gente pensar no limite do relacionamento com o paciente.
Quando alguém chega até nós, essa pessoa está sofrendo. E quando a pessoa está sofrendo, ela vai despertar na gente algo sentimental, né? Então, às vezes a gente escuta alguém sofrendo, a gente tem a vontade, assim, nossa, deu vontade de salvar essa pessoa. Nossa, deu vontade de eu ir lá bater na cara desse fulano que fez isso aqui, passar por isso. Ou a gente tem vontade, às vezes, de proteger, de acolher. Nossa, tem paciente que às vezes você quer pegar, guardar numa caixinha assim, levar junto com você. Isso tudo, a gente, muito espertas, vamos usar como material de interpretação clínica, tá bom? Por quê? Porque na psicanálise, o que o paciente faz a gente sentir diz algo sobre ele, tá? Então, ele desperta em você algo que o inconsciente dele faz com que ele, na forma como age, na forma como ele se porta, desperte isso nas pessoas. Então, assim, ele está trazendo ali para a relação entre vocês o cenário da vida dele, tá? Isso em psicanálise se chama transferência. Então, esse vínculo que tem entre o paciente e o terapeuta é um vínculo onde o paciente ele vai projetar o cenário da vida dele, né? Imagina um projetor mesmo, né? Daqueles que você coloca, né? Os slides, assim, ele projeta na parede, né? Ou no cinema, não sei se é assim hoje em dia, né? Antigamente usava o projetor no cinema, né? Também, se tem a tela branca, e aí você vai colocar o filme e aparece lá. O terapeuta é o quadro em branco, tá? O paciente vai trazer a história dele, a gente tem que ser esse quadro em branco para ele projetar na gente. Então, a gente vai, manda. Tô recebendo aqui, vamos ver que filme que faz parte da sua vida. Quando o paciente faz isso, ele transfere e a gente vai usar tudo isso para interpretar. Isso é ferramenta de trabalho da psicanálise. Então, para que isso aconteça, nós precisamos usar com o devido respeito isso que está acontecendo. Por quê? Se o paciente começa a despertar essas coisas em mim e aí eu começo a agir conforme isso, ao invés de eu sentar, estudar, interpretar o que isso significa no cenário da vida do paciente, eu posso começar a agir como um desses personagens da vida do paciente. Então, de repente, eu posso começar a querer salvar esse paciente, né, fazendo mais do que é para eu fazer na sessão. Ou que nem eu dei o exemplo lá, até dos relacionamentos, né? E se teve essa transferência virou um apaixonamento do paciente, mas não é um sentimento genuíno, é uma projeção. E aí o terapeuta começa a corresponder a isso. Isso, gente, é sentido como um abuso pelo paciente, né? Porque, na verdade, não era aquilo. Então, a ética do limite é nós olharmos para o nosso relacionamento pelo vínculo que a gente tem com o paciente e analisar dessa forma, né? O que é a nossa relação, o que o paciente desperta em mim, que eu não posso me movimentar, eu tenho que ter um limite, porque senão eu vou acabar assumindo uma responsabilidade que, na verdade, é do paciente. Eu não sou responsável por salvar o paciente, eu sou responsável por fortalecer para que ele consiga, né, se posicionar e se salvar. Esse é o nosso papel, por isso que nós somos o quadro em branco, né? Então, a gente precisa ter esses limites esclarecidos para que a gente volte, né, pro paciente essa responsabilidade pela própria vida. Tanto que tem uma frase muito famosa de Freud, vocês sempre vão ver por aí, às vezes, nos compartilhamentos da vida, né? Que é uma pergunta genial. Freud colocou assim, qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Em outras palavras, você está reclamando, mas o que você mesmo causou? O que você vai fazer com isso que você está reclamando, né? Isso é a postura da psicanálise com o paciente que tem que assumir as suas questões da vida, certo? Por isso que entra na parte da psicanálise, não é a cura em si, né? Que a Clarice até comentou um pouquinho, mas isso vocês vão ver que a gente vai rever ao longo das nossas conversas, né?
Porque se eu venho e já resolvo alguma coisa, eu posso estar tirando aí a oportunidade, né, de que esse paciente possa aprender a assumir a posição na sua vida, né, inclusive de encontrar esse caminho da própria cura dentro dele. Ok, vamos para mais um. A ética da responsabilidade. Vocês não estão dormindo aí não, né? Estou falando aqui, espero que... que eu comecei a primeira aula com tudo aqui, com bastante conteúdo. Não achei que ia aprofundar até tanto assim. Mas vamos lá, qualquer coisa, vocês me interrompam, vão fazendo suas perguntinhas aqui, beleza? A ética da responsabilidade. Então, aqui, a gente também já falou um pouquinho. Quando a gente está ali diante de uma pessoa que sofre, que veio, trouxe a história dela para você, olha que responsabilidade, né? A pessoa está trazendo a vulnerabilidade dela. Então, vocês têm nas mãos de vocês uma vida. Não só uma, não. Tem a vida de uma família inteira ali, porque essa pessoa ela vai voltar lá para casa dela, como é que ela vai lidar lá com a família dela? Muda, quando uma pessoa faz uma terapia, ela vai mudar não só a história dela, da família inteira, né? Vai movimentar. Então, olha a responsabilidade do que a gente faz. Então, para a gente ter uma ética na nossa responsabilidade, eu separei 3 questões aqui para a gente olhar. Acho que uma ou 2 delas a gente já até comentou, né? Eu vou começar pela última que a gente falou. Cuidar de si mesmo. Então, faz parte da nossa responsabilidade nós cuidarmos de nós mesmas. Cuidar da nossa saúde mental para a gente poder cuidar da escuta da outra pessoa. Né? Então, acho que aqui ficou bem claro, né? Entra nessa parte da responsabilidade, de que eu preciso estar bem para cuidar do outro, só que uma vírgula, esse estar bem não é que a gente está 100%, sem problema, né? Imagina só, se eu fosse tirar o tempo em que eu passei pelos desafios que eu comentei aqui por cima, né, com vocês, eu ia tirar um ano sabático sem trabalhar, porque a vida estava acontecendo um monte de coisa, e aí, né, como é que eu ia, meu trabalho, como é que eu ia me sustentar? Então, cuidar de nós mesmos, né, estarmos bem para atender, não quer dizer que a gente não vai estar sem problemas, né, a vida do terapeuta não é um paraíso, não, o terapeuta também surta, também toma remédio, por isso que a gente faz terapia, né, mas essa parte da responsabilidade é você estar dando para você o cuidado que você precisa, né? Dando o tratamento que você precisa nos momentos mais desafiadores. É você conseguir, inclusive, né? Nos momentos que aquilo tá saindo assim da sua competência, talvez, poder enxergar isso, poder ir atrás de uma forma de poder fazer o seu melhor para trabalhar com aquilo, né? Então, a ética do cuidado é da responsabilidade também. A segunda é a responsabilidade técnica, que é o que vocês estão fazendo aqui. Meus parabéns! Quase 9 horas da noite e estão aqui, sentadinhas ou aí ouvindo, né, a aula, estudando esse assunto de tanta responsabilidade. Depois vão ver suas anotações, vão pensar ao longo da semana, já estão perguntando aqui, ó, nome de livro, né? Parabéns, isso é responsabilidade técnica. Nós nunca paramos de estudar. É igual análise, nunca para. Pode até ficar períodos assim um pouco menos, mas a gente nunca para. Por quê? Porque a gente está numa área que é muito complexa, né? Então é impossível a gente saber tudo sobre o ser humano. E os tempos mudam, as pessoas mudam, a gente precisa sempre se atualizar, né? Então a gente sempre vai estar ali estudando, lendo, né? E a cada pessoa, como o nosso trabalho ele é muito artesanal por ser individual, então cada pessoa, a gente vai ter que estudar cada pessoa, né? Então, essa responsabilidade de poder ter esse tempo, inclusive considerem esse tempo como tempo de trabalho, né? O tempo de trabalho não é só 1 hora que você está atendendo. O tempo de trabalho é esse tempo, por exemplo, que vocês tiram para estudar o caso da pessoa, fazer outros estudos, né? A Verônica, todo atendimento manda mensagem para a Thaís. A Verônica gosta muito de compartilhar os casos que ela atende, né, Vê?
que ela tá porque é uma preocupação, né, com essa ética, Verônica. Então, você está construindo isso, parabéns. E o primeiro, que eu estou falando por último aqui, né, dessa ética da responsabilidade, é a do sigilo. Dani tinha comentado, né, o paciente traz segredos, sim, né? E por que que é importante o paciente nos contar segredos? Porque nós somos a pessoa certa para ouvi-los, né? Nós somos treinadas para isso. Ali é um espaço que esse segredo não vai sair, não deve sair, porque se sair, isso vai causar sequelas catastróficas nessa pessoa, né? Vai quebrar a confiança, vai talvez expor ela a algo que ela não está preparada. Então, o sigilo significa, né, manter o segredo, manter a confidencialidade das sessões. Isso é essencial para o tratamento, né? Então, o que é compartilhado na terapia permanece naquele espaço, que fala que e é sempre bom a gente reforçar, principalmente no início. O que é falado aqui, fica aqui, né? Mesmo quando a gente faz momentos que nem de supervisão, em que a gente vai contar sobre os casos, a gente faz baseado numa ética. Qual que é a ética? Eu não vou expor esse paciente de jeito nenhum, então não vou dar informações que possam identificar essa pessoa. E a gente está num ambiente também protegido de trocas profissionais. Então, quando a gente faz uma supervisão, a gente tem a responsabilidade, a ética entre nós, que nós estamos discutindo ali, analisando um caso, mas que vai ficar ali também e não vai ser identificado o nome dessa pessoa, né? Para que, mesmo sendo os profissionais, isso não vai ser identificado ali, tá bom? E a Verônica comentou um ponto muito importante, né? Que essa questão até vai ser reforçada com vocês nas outras aulas, que a gente, às vezes, tem situações que vai exigir uma ética, a gente pensar na situação, que é de quebrar o sigilo. Quando que a gente quebra o sigilo? Basicamente, quando existem situações em que você manter vai trazer mais prejuízo, né? Então, você vai colocar na balança. Que situação aqui eu vou pesar, né? Porque vai comprometer mais. Então, por exemplo, uma situação de risco à vida, seja do próprio paciente, ou às vezes até a terceiros, às vezes é uma situação que a gente não pode correr esse risco. Vai precisar acionar, talvez, né? Essa quebra do sigilo, seja para acionar uma rede de apoio, né? Que possa vir ajudar no caso. Às vezes pode envolver até uma denúncia, né? Então, no caso, ó, risco à vida a mim, uma questão de suicídio. Às vezes, se isso não está conseguindo ser trabalhado somente ali com o paciente, esse risco está muito alto e está aumentando, a gente vai precisar acionar uma rede externa, né, de apoio, seja de familiar, pessoas de confiança, a gente vai trabalhar isso para que o paciente possa ser preservado. Ou, né, uma situação de risco a outras pessoas, uma situação ali de violência, né, ou algo, às vezes, até que já aconteceu, e a gente tem uma responsabilidade que está acima desse vínculo com o paciente, que é uma responsabilidade até legal, né? É crime se você souber que houve um abuso, né, uma violência, um assassinato e você não relatar. Então, são casos aí extremos de quebra de sigilo, né? Então, isso envolve uma ética. E para a gente finalizar esses pilares éticos, né, tem uma ética muito, muito específica da psicanálise, que é a ética do desejo. O que é desejo? Desejo, quando a gente fala aqui, ó, no dia a dia, antes da gente estudar psicanálise, a gente encara desejo como vontade, né? Querer, eu tô com desejo do bolo de chocolate, né? Então, eu quero o bolo de chocolate. Na psicanálise, desejo não é tão simples assim. E esse termo aqui já vem de um psicanalista que ele veio bem depois de Freud, né? E que ele fala dessa questão da interpretação do desejo, não como a vontade, mas como uma força que orienta a pessoa. É uma força, assim, ó, sobre o que eu sou, né? O que diz, assim, respeito ao que eu sou, que me faz mover em direção às coisas da vida, né? Então, é porque eu tenho um desejo aqui, né? Que faz eu
que me orienta, né, sobre quem eu sou, que vai me direcionar. Olha como é abstrato. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vocês estão aqui estudando psicanálise. Isso vem, essa decisão, essa orientação, vocês estarem aqui hoje, pode ser que venha de um desejo interno, que vem do quê? Talvez vocês tiveram histórias em que vocês sentiram uma identificação com um cuidado que precisou receber, ou que foi oferecido para você, né? E que hoje você está aqui, né? Na sua vida você foi vivendo com um olhar sensível, e isso foi te movendo a querer estudar temas emocionais, né? Porque isso parece que dá uma sensação de você ser quem você é, de mais conexão com você, um propósito, né? Uma missão interior, e que vai movimentando a sua vida para você ir tomando decisões de fazer o curso, né? De estudar, enfim, e aí vai, né? Então, o desejo é esse movimento, sabe? É isso que dá esse movimento de direção na nossa vida. Então, quando a gente fala da ética do desejo, nós vamos analisar os nossos pacientes para entender o que faz ele ser ele mesmo. Quais são os desejos que movimentam a vida desse paciente, né? O desejo não é só o que eu quero. O desejo, ele é mais profundo, é sobre quem eu sou. Tem um livro, eu não li o livro ainda, ele já é um pouquinho mais antigo, mas o tema é super sugestivo, né? Ele chama assim, ó, você quer o que você deseja? Esse é o sentido do desejo em psicanálise. Você quer o que você deseja? Às vezes o que a gente deseja, a gente não quer. Ou às vezes o que a gente quer, na verdade, a gente não deseja. Sabe quando você quer um negócio, aí quando você vai e consegue, não era aquilo que eu queria? Né? Ou às vezes a pessoa passa a vida inteira alcançando coisas e, no fundo, ela sente assim uma desconexão, né? Como se não fizesse sentido. Às vezes ela tá numa carreira, mas que não faz sentido para ela, né? Então a vida movimenta para um lado, mas na verdade ela não se vê naquilo ali. Isso é o que a gente fala do desejo. Tem algo por trás ali sobre quem essa pessoa é, né? Então nós, enquanto terapeutas, nós vamos olhar para os nossos pacientes para entender o que faz deles serem eles mesmos e ajudar eles a descobrirem isso, porque as pessoas chegam até nós sem saber isso. Para isso que a psicanálise serve, né? Porque as pessoas pensam que acham, né, que sabem o que querem, mas chegam perdidas. Então é isso que a gente acessa. E a nossa ética, então, é ajudar a pessoa. Lacan tem essa frase que fala, não ceder do próprio desejo. Quer dizer, eu não posso abandonar o meu próprio desejo, né? Abandonar quem eu sou, aquilo que faz parte da minha essência. Na psicanálise, a gente vai colocar isso, que a pessoa é de verdade, como algo digno. As pessoas chegam até a gente com máscaras, porque elas fazem o que espera delas, né? Elas são o que se espera delas. Nós, psicanalistas, nós vamos tirar essa máscara, falar, não precisa ser assim aqui comigo. Você pode ser quem você é. Você odeia seu chefe, quer matar ele? Aqui você pode ser essa pessoa falando comigo. Não precisa fingir que você ama, não sei o quê, né? Então, aqui você vai ser você mesmo. A gente vai se aproximar do seu desejo, de quem você é. Porque quando a gente se aproxima, a gente descobre, e aí você pode tomar decisão, né? Porque daí tem desejos que a gente vai olhar que eles são horríveis, a gente vai ter que tomar a decisão de não segui-los, ou não. Outros são aquilo que vai nos conectar com quem a gente é de verdade e nos fazer mais felizes. Isso é lindo na psicanálise, porque a gente não coloca todo mundo num baldão e sai todo mundo igual, né? Por isso que a psicanálise não trabalha também com essa lógica de vamos rotular, né? Isso que você tem é esse transtorno aqui e tudo mais. Esses transtornos existem, é importante a gente olhar para eles? Sim, vocês vão aprender isso, inclusive. Mas a psicanálise, ela não foca nisso, né? Então, o paciente não é alguma coisa assim que eu coloquei um rótulo.
É essa pessoa que está por trás aí, ó, que tem uma história e que a gente precisa acessar que desejos ela tem na vida. Dei nó na cabeça de vocês? Deu para entender? Como a psicanálise ela é um processo inconsciente, então entendam que o que a gente vai estudando é tão denso que vai ter o tempo de vocês aqui, ó, ouvirem. Aí vocês vão sair da aula, isso aqui vai ficar ainda dentro da mente de vocês, processando até que vá se assimilando. Porque a gente aprende também com o inconsciente, né? Então, assim como a gente faz na análise, a gente também faz no aprendizado. Isso aqui tem que ser digerido, né? Então, aqui, ó, a gente entendeu, mas é muita coisa e é muita conteúdo emocional, né? Então, isso tudo, ó, aos pouquinhos, vai assentando. Não se apressem em entender, em guardar tudo isso aqui de uma vez, tá? E finalizando nossa aula de hoje, eu concluo o seguinte: na psicanálise, ética não é apenas seguir regras. É lembrar que diante de nós está sempre um ser humano na sua forma mais vulnerável. O que trago para a imagem que eu mandei lá no grupo de vocês, né? Esse querido aqui é o Jung. Jung, não sei se todas sabem, né? Já ouviram falar? Eu acho que sim, porque ele é muito conhecido, assim, quase como Freud, né? Sempre fala de Freud e Jung. E ele tem uma frase que a gente vê muito também na internet. Uma frase assim, ó. Domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas quando estiver na frente de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Vocês já ouviram essa frase? Eu descobri que Jung não falou ela assim, com todas as letras, mas ele falou essa daqui que está escrito, e assim, na internet foi, né? Quem conta um conto aumenta, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Telefone sem fio. Aí fizeram essa outra frase, mas a frase original é essa aqui, ó: aprenda suas teorias o melhor que puder, mas deixe-as de lado quando tocar o milagre da alma viva. Que coisa linda, né? Então, quando a gente fala da ética, a gente vai, acima de tudo, lembrar que na nossa frente é outro ser humano, né? Então, não adianta eu aprender no livro ali que eu tenho que interpretar, que eu tenho que descobrir isso aqui, fazer isso aqui, mas às vezes a pessoa está despertando ali na gente, ela vai precisar de um caminho que eu vou tomar a decisão ali do que fazer quando eu estiver com ela, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade desenvolvida com uma ética que respeite a dignidade dessas pessoas, né? A dignidade do sofrimento de cada um. A Dani comentou, estava tendo a exposição do Jung. Exatamente, aqui em São Paulo, eu acho que ainda tá, preciso ver, Dani, até março eles prorrogaram, eu não cheguei aí, estava com vontade de ir, mas acho que é no Museu de Imagem e Som, ou é no MASP, não sei, que estava tendo uma exposição do Jung. Para fechar o nosso ciclo de curiosidades e mitos da psicanálise, faço o último quiz aqui com vocês. E Jung, ele é psicanalista ou não? Sim ou não? Peguei vocês, né? Ó, quem já sabe falou aqui que não. Jung começou junto com Freud, né? Então ele participou de todo o início da psicanálise, da construção da psicanálise, mas no fim Freud e Jung romperam, né? A história deles assim parece um casamento, gente. Quando tem uma piadinha que quando o Jung saiu, Freud ficou tão nervoso que ele até desmaiou. Baitas fofocas da psicanálise. Então, ele não é psicanalista, né? Porque ele seguiu o rumo sem Freud e criou, né, a própria teoria dele. Então, a teoria dele, a abordagem dele se chama psicologia junguiana, psicologia analítica, tá bom? Então, ele não é psicanalista, embora, por ele ter estado aí uma trajetória grande, né, com Freud,
a gente vai, às vezes, ver a contribuição dele em muitos campos. Muito bem, minhas queridas. Então, encerro aqui a apresentação, a nossa aulinha de hoje. Vocês têm dúvidas? Desejam fazer mais algum comentário? Gostaram? Me deem um feedback aí. Eu para acompanhar. Que bom ver o rostinho de vocês. Querem tirar uma foto de registro da nossa aula? Vamos tirar um print? Fernanda até levantou. Podemos? Aí, se vocês quiserem me autorizarem postar, né? A Lindalva comentou que amou. Ai, que bom, que bom. Fico feliz que foi esclarecedor. Então, vamos lá, se preparem. Todas sorrisinhos. Ajeitando aí. 1, 2 e... Tava sem som? Tava, né? Eu falando aqui. Eu falei que eu ia tirar um print no computador e que eu tinha desligado aqui o botão do celular. Então, obrigada por vocês estarem aqui, né, guerreiras? E agora o nosso próximo encontro vai ser na semana que vem. Na segunda-feira a gente vai ter a nossa supervisão, aí é no período da tarde, em que a gente faz aí a troca dos casos, né, dos estudos. Eu acho que eu já mandei até lá no grupo, né, o cronograma ali dos horários, mas eu vou passando um lembretinho para vocês. E as aulas, como até eu tinha comentado lá no grupo, eu faço a gravação aqui e depende do Google me retornar no meu Drive com essa gravação. E aí eu tenho que fazer o download dela e colocá-la na plataforma. Então, por isso, sempre que a gente tiver as aulas, pode ser que demore uns 2, 3 dias para que eu faça todo esse processo que é trabalhoso, né? Então, por isso que não sai imediatamente lá na plataforma, quando vocês forem assistindo as gravadas, né? Geralmente eu coloco lá no grupo, ó, já coloquei a aula lá na plataforma, tá tudo certinho, tá bom? Ficamos por aqui, minhas queridas. Obrigada pela presença de todas. Bom descanso, bom final de semana. E vamos nos falando aí. Beijo a todas. Tchau, tchau. Tchau.